Bom, então no nosso segundo encontro aqui, o nosso segundo podcast, né, de quarta-feira agora, né, nós estamos na semana do... olhar aqui que eu nunca sou bom em datas, né? A gente está na quarta-feira, dia 21, né? Nesse podcast eu resolvi falar um pouco sobre essa carta do Neo Tarô do Osho, né, que é um tarô muito interessante, tem várias situações. E na carta 43 a gente tem a mente. Então é interessante aqui essa história que o Osho conta, né, na base do livro a gente tem: esteja pronto para tomar responsabilidade pela criação de sua própria miséria, alegria, negatividade, positividade, inferno ou paraíso. Quando essa responsabilidade é estendida e aceita, mudanças começam a acontecer. Esteja aberto a uma nova possibilidade. Então ele conta que é uma parábola, né, uma famosa parábola indiana. Uma vez um homem estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso, né? Supostamente ele morreu, né, para ir para os Vaikuntas. Vai em sânscrito é 100 e Kunta é miséria, então os Vaikuntas são o paraíso, o lugar sem miséria, né? Então ele entrou nesse paraíso, e no conceito indiano de paraíso existe as árvores do desejo, as Kalpavriksha. Então as Kalpavriksha, as árvores do desejo, segundo o conceito hindu, você simplesmente senta embaixo delas, deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e a realização, né? Quando a gente assiste aquele filme diz que nas colônias espirituais também, né? Ali quando a gente assiste Além do Amor, o Amor Além da Vida, né? Com o Robin Williams, né? Ali a família morreu no acidente e ele morreu no acidente com os filhos, e a esposa ficou, né, totalmente, né, presa no estado mental, acabou se suicidando, e aí foi para o umbral. E aí todo o filme é ele encontrando a filha que desencarnou com ele nesse acidente do carro. É um filme lindo, eu recomendo, né, para quem não assistiu, O Amor Além da Vida, né, e todo o trabalho que eles têm depois, né. Não vou dar spoiler não para quem não assistiu, mas tem um trabalhão aí para a esposa que acaba depois se suicidando, e é uma mensagem interessante para suicidas, né, para a pessoa pensar bem se ela deve dar cabo da vida dela e tal. É interessante, recomendo O Amor Além da Vida. Mas aí, voltando à nossa história, e aí ele acabou, estava cansado e tal, e acabou indo descansar embaixo de uma Kalpavriksha, uma árvore, de uma das árvores do desejo, que povoam ali todo o mundo espiritual, o paraíso, né, os Vaikuntas, né, os lugares sem ansiedade. Você simplesmente senta embaixo delas, né, deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização, né? Por isso que eu comecei a citar lá o filme Amor Além da Vida, porque nas colônias espirituais também tem um momento onde que a pessoa pega e serve, né, ela está pintando, e a tinta que ela está pintando, ela imagina que aquilo ali é um café, e aí dá para ele, vamos tomar café e tal, e aí ele tenta vaziar e acaba, a boca fica toda com a tinta da pintura, né? Aí a pessoa tem que explicar para ele o conceito de como é nas colônias espirituais, né? Onde o que você pensa que né? A coisa não é como aqui, né? Que o objeto não é exatamente aquilo que você pensa, né? Já no mundo que é de natureza mais mental ou mesmo espiritual, aquilo que você pensa é substância, né? Então, se eu estou pintando e eu penso que aquilo é tinta e estou querendo pintar um quadro, eu uso aquilo como tinta. Se me dá uma vontade de tomar um expresso, né? Eu não bebo mais café, porque depois da pandemia deu um nó aqui na minha mente e acabei não tomando mais café. Mas já tomei muitos cafés, já foi bem
viciado em expressos, né? Café expresso, tem moedor, máquina, né? E comprava grãos de café em todo lugar que eu ia. Então, se você tem vontade de você estar pintando ali, a tinta, você imagina que ela é um cappuccino, você imagina que ela é um expresso, você imagina que ela é um chai, e se torna um chai aí, você bebe o chai de boinha e tal, porque a mente determina a natureza do objeto para cada hora e tal, e parece que o conceito também é o mesmo, né? O Osho cita aqui de que não há intervalo entre o desejo e sua realização, né? Então esse cara muito cansado, pegou num sono lá embaixo da Kalpa Vriksha, da árvore do desejo, e quando ele despertou, ele estava com muita fome. Então disse ele, né? Estou com tanta fome, desejaria poder conseguir alguma comida em algum lugar. Imediatamente apareceu uma comida vinda do nada, simplesmente deliciosa, a comida veio flutuando no ar, né? Afinal, o que você deseja embaixo das Kalpa Vrikshas, das árvores de desejo, aquilo acontece, né? E aí ele estava faminto e nem prestou atenção da onde a comida veio, né? Simplesmente devorou, né, o banquete ali. Porque quando você está com fome, né, o Osho comenta, ninguém é muito filosófico quando está com fome, né? E até o meu guru, ele sempre conta, né, de que até os grandes sábios, né, grandes sadhus, grandes yogis místicos, grandes rishis e sadhus são famosos nas histórias hindus de perder a paciência, né? Tinha um tal de Durvasa Muni, que ele era famoso, quando ele estava com fome ele perdia, entrava no mau humor desgraçado, né? Ele é considerado uma encarnação de Rudra, uma manifestação de Shiva raivosa, e Durvasa Muni, né, ele era famoso quando estava com fome, perdia as estribeiras, perdia a paciência completamente, não tinha paciência não, era impaciente com a fome, né? Então Durvasa Muni é famoso, né? Krishna teve que salvar os Pandavas da ira de Durvasa Muni, eles não serem amaldiçoados porque conseguiu comer um pouquinho do restinho na panela e conseguiu encher as panelas, fazer o milagre da multiplicação e teve comida para... Ele viajava sempre, esse Durvasa Muni viajava sempre com 100 discípulos, e se ele já, que era o mestre, que era autorrealizado, quando estava com fome não andava muito de bom humor, você imagina os discípulos, os 100 discípulos que quando estavam com fome, se fosse pela linha aí do mestre, né? Mas Krishna deu um jeito ali, comendo um restinho, buscando um restinho na panela ali, comendo, e encheu as panelas todas e teve comida que Durvasa e seus discípulos comeram de se esbaldar. Mas aí você nunca é filosófico, né? Quando você está com fome, né? Começou a comer imediatamente, a comida era tão deliciosa, né? Um banquete mesmo, né? Ele pensou algo para comer, né? E no Vaikuntha não tem miséria, né? Lá deve ter um desses geradores de alimento da antimatéria, né? Que faz da antimatéria gerar matéria, né? E aí ele comeu ali, a comida estava deliciosa, tal, um tipo que tem na Enterprise, né? De gerar o alimento, né? E comeu, a comida era deliciosa. Depois, a fome tendo desaparecido, olhou à sua volta, né? Ficou, depois que a fome desapareceu, aí começa até vir algum estado de filosófico, né? E agora que ele estava satisfeito, outro pensamento surgiu na mente dele, né? Porque a função da mente né? Sai Baba, o Satya Sai Baba dizia que a mente é como um macaco, né? Um macaquinho que fica pulando de um galho para o outro, né? Cada hora ela quer uma coisa, né? Aí a monomente, né? A mente de macaco, né? Monomacata, né? A mente de macaco, né? Fica pulando de um lado para o outro num galho, sempre meio satisfeito. Então, tão logo ele ficou satisfeito da fome, já veio logo o pensamento, né? Se ao menos pudesse conseguir algo para beber
E como não há proibições no paraíso, segundo a história do Osho, já apareceu um vinho maravilhoso, né? No paraíso. E bebendo esse vinho relaxadamente na brisa fresca do paraíso, sob a sombra da árvore, né? Da Kalpavriksha, da árvore dos desejos. Aí, lá com o vinho, né? O vinho já suscita estados meio, né, de reflexão, né? Tem até entre os poetas sufis tem Omar Khayyam, né, que então não é bom como Rumi, porque nada é bom como Rumi, né? Rumi é tudo, né? Rumi é extraordinário. Mas Omar Khayyam é bem interessante, né? A poesia de Omar Khayyam. Ele tem um livro que é, né, para muitas pessoas, né, para Mahansa Yogananda, eu tenho uma edição aqui, ele dá uma versão totalmente espiritualizada desse livro do Omar Khayyam, que para a maior parte das pessoas é um livro que exalta o vinho, né? Mas jamais seria, porque Omar Khayyam era um muçulmano e os muçulmanos não bebem nada alcoólico, né? Então o vinho que ele se refere é um vinho metafórico, não é um vinho, né? Mas tem muita gente que associa isso, né? Toma um vinho e fica com uma natureza um pouco mais filosófica. Então ele ali relaxado, embaixo na copa ali da árvore dos desejos, começou a pensar: o que está acontecendo? O que está havendo? Estou sonhando? Ou existem espíritos ao redor que estão fazendo truques comigo? E a árvore de desejo, né? Você está embaixo de uma árvore de desejo, você falou em espíritos, vai aparecer, os espíritos aparecem, né? E eram ferozes, horríveis, que é mais ou menos o que você pensou, né? Espíritos que estão horríveis, ferozes, que estão gerando essa comida e nauseantes, né? E ele começou a tremer, né? E um pensamento surgiu na sua mente: agora eu vou ser assassinado, com certeza, né? Esses espíritos vão tirar a minha vida. E é assim, né? A mente é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 gumes. E você pensou, você está embaixo da árvore do desejo, agora eu vou ser assassinado, esses espíritos vão fazer com que eu desencarne, e você, pumba, desencarnou, né? Então o Osho diz que essa é uma antiga parábola, né, de imenso significado. Sua mente é uma árvore dos desejos, né? O que você pensa mais cedo ou mais tarde acaba se realizando, né? Se você pensa com consistência, acaba se materializando. Às vezes o intervalo é tão grande que você esquece completamente do que se desejou aquilo. É comum isso, né? Já aconteceu comigo, né? Aconteceu, eu falava: pô, mas eu não estava nem pensando nisso agora, eu desejei isso há 5 anos atrás, desejei isso há 10 anos atrás, e ficou meio numa caixa, né? Ficou no plano acástico, né? Numa caixa, isso ficou meio gravado lá, e que demorou um pouco, tal, mas aquilo se materializa, né? É muito comum. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu tive esse tipo de experiência e realmente aquilo que, né, já tive muitas coisas acontecendo e que eu desejei em outras fases da minha vida, aquilo acabou ficando ali gravado numa caixa e que se materializou, sei lá, 5, 6, 10 anos depois, 12 anos depois na minha vida. Então aí ele faz essa consideração, né, sobre essa parábola, né, que às vezes o intervalo é tão grande que você esquece completamente que desejou aquilo. Então não faz a ligação com a fonte, mas se olhar profundamente, perceberá que todos os seus pensamentos estão criando você e sua vida, né? Estão se desenvolvendo ali, né? O Buda falava sobre isso, né? Eles criam seu inferno e seu paraíso, né? Criam seu tormento, criam sua alegria, eles criam o negativo, criam o positivo. Todos aqui são mágicos, né? Todos nesse mundo manifesto são mágicos, porque possuem essa Kalpavriksha, essa árvore dos desejos, na mente. Todos estão fiando e tecendo um mundo mágico ao seu redor, né? Como se fossem as fiadeiras, né? As deusas
moiras, né? Fiando ali os seus destinos, né? Fiando os desejos que vão levar você a realizar aqueles desejos, que vão levar a consequências de realizar, materializar aquelas coisas que você desejou, e aí você fica vinculado a novos e numa cadeia de reação, não reação e tal. Eu me lembro quando era monge, eu dava muito exemplo de uma bolinha de gude, você então uma bolinha de gude limpa, você põe na boca com saliva e você está no monte no Chile, todo nevado e tal, e você rola essa bolinha de gude e ela vai juntando neve, e uma bolinha vai virando uma bola média, que vai virando uma bola de futebol, que pode virar uma bola enorme, né? A cadeia kármica é mais ou menos assim, né? Uma coisa vai puxando outra, que vai vinculando a outra, né? Eu lembro que eu dava às vezes os exemplos malucos quando monge, né? De que você descuidadamente estava andando, comendo banana e joga a casca de banana no chão. E aí passa um senhor ali, escorrega, um senhor já bem idoso, escorrega naquela casca de banana e se machuca. Seu karma, você está vinculado à dor desse idoso. Esse idoso estava indo para levar um remédio para a esposa e por isso ele vai para o hospital. A esposa desse idoso, quando sabe de que ele foi, chega a notícia, avisam para ele, ligam para casa de que ele foi internado, ela já pensa que ele tem uns problemas, tem problema cardíaco, já acha que ele vai morrer, e a mulher tem ali uma constipação, começa a passar mal, a pressão dela sobe demais e ela tem um infarto e vai ao óbito. Então você já não, a ação que você fez, descuido de ter jogado a casca da banana, tem relação com os ferimentos e a pancada na cabeça, que o senhor na queda e a quebra da bacia dele vai ficar vivo, mas com limitações, e consequentemente você também tem um vínculo kármico de ser o responsável pela morte da senhora e a menina, uma moça, filha desse casal, quando vai visitá-los e sabe que a mãe infartou e que o pai está, a filha, né, sai desesperada e vai lá ver o pai e era muito ligada à mãe, e por isso ela entra numa crise danada, volta para casa e começa a brigar com seu esposo. Ele briga com seu filho também, mas briga com seu esposo, e dali se falam coisas muito duras e pode levar e falar em divórcio aí por irracionalidade, porque a ira vai nos consumindo. Esse casal acaba vindo a se separar e a causa foi isso, pelo menos foi o gatilho, e você também tem responsabilidade por esse gatilho. Mas você pode alegar, não, mas o casal já vinha tendo problemas, mas o gatilho ali, você tem uma participação kármica nisso também. E assim como essa bolinha de gude molhada vai acumulando neve, né, cada passo, né, em sânscrito existe um adágio que fala padam padam, javi padam natesham, né? A vida é como andar em cima do fio de uma navalha e tem perigo a cada passo, né? Então, a mente, né, e a cadeia de reações, né, que vai gerando, porque a mente vai gerando desejos, que vão gerando ações, que vão gerando reações, que vão te atando. Então, às vezes, o intervalo é tão grande, né? Ele fala, beijou aquilo, então não faz a ligação com a fonte. E se olhar profundamente, perceberá que todos os seus pensamentos estão criando você e sua vida. Eles criam seu inferno e paraíso, criam seu tormento, criam sua alegria, eles criam negativo, criam positivo. Todos aqui são mágicos, todos estão fiando, tecendo, né, seus destinos, né, esse é o mundo mágico ao seu redor, e aí são apanhados. A própria aranha é pega em sua própria teia. Ninguém está torturando, a não ser que ninguém o está torturando a não ser você mesmo, né? Que é mais ou menos aqui o livro do o Crime e Castigo, né? Do Dostoiévski, né? Que é mais ou menos isso, né? O cara entra
o cara entra numa paranoia ali por um acidente e vai criando seus próprios castigos, né? Crime e castigo e tal. Mas o crime aconteceu de forma acidental, ele poderia, mas ele não consegue conviver com aquilo, ele fica o tempo todo perturbado e a mente vai criando o seu próprio inferno, né? Seu próprio castigo, né? A vida é mais ou menos isso, né? A mente vai criando essa cadeia de você sentir que lesou ou fez alguma coisa, você fica preso à autoculpa. Ninguém está torturando a não ser você mesmo. E uma vez que isso seja compreendido, mudanças começam a acontecer. Então você pode dar a volta, pode mudar seu inferno, pode transformar seu inferno em paraíso. É simplesmente uma questão de pintá-lo a partir de um ângulo diferente. A responsabilidade é toda sua. Assim surge uma nova possibilidade. Você pode parar de criar o mundo. Não há necessidade de criar inferno, paraíso, inferno, culpa e castigo. Não há necessidade alguma de criar. O Criador pode relaxar, aposentar-se. E a meditação é a aposentadoria da mente, né? Ele sugere a meditação como aposentadoria da mente. Tem uma outra passagem onde que nesse baralho maravilhoso dele, ele conta a história do samurai, né? Que o samurai, cheio de honras, vai visitar um mestre zen, né? E o samurai vai lá falar das coisas dele, falar das lutas e tudo mais, e o mestre zen resolve testar o samurai, resolve ver se realmente ele está muito apegado, se ele está pronto para a espiritualidade, porque ele vai lá como samurai e se apresenta e diz que ele sempre foi disciplinado e como samurai ele aprendeu disciplina e diz que ele está querendo aprender a disciplina zen porque ele quer buscar a realização espiritual. E o mestre começa a pensar, será que ele está pronto realmente? Será que ele está com o ego dele mais treinado para poder buscar a espiritualidade de verdade? E começa a falar, pô, mas você se acha mesmo um samurai? Porque você chegou aqui todo mal ajambrado, todo né, não sentir firmeza nenhuma, a forma como você mantém a espada, sua postura, você parece mais um mendigo, parece mais um miserável, um pedinte, você não tem aquela honra do samurai, você parece um homem que nem de honra você entende e tal. E o samurai foi ali se apoquetando, né, e ouvindo aquilo, e o mestre continuou ali, né, porque na realidade quando você chegou aqui, você não me fala que você é um samurai, eu achar que realmente você achou aí um samurai morto e catou a roupa dele, porque você nem combina, né, com a postura de um samurai, você não tem essa postura. E o samurai perdeu a paciência e já pegou a espada dele. Aí o mestre muito suavemente colocou a mão, né, os dois dedos ali, né, sobre a mão dele e falou. Porque desculpa, estou me adiantando aqui na história, né? O samurai foi até ele e pediu que queria aprender Zen, queria aprender os caminhos do Zen, porque sempre trabalhou com disciplina. O mestre resolveu testá-lo, né? Mas o samurai deixou claro para o mestre, eu sou uma pessoa muito simples, de entendimento muito simples, então me explique de uma forma muito, muito simples, né, qual é o caminho do paraíso e qual é o caminho do inferno, porque aí eu vou seguir o caminho do paraíso e vou, né? E o mestre Zen pensou na forma mais didática ali de ensiná-lo e começou a falar tudo isso que eu falei, né, começou a pequenar o samurai, dizendo que ele era um remendo de samurai, que ele era uma imitação fajuta de samurai. E ele se impacientou e foi pegar a espada dele já para decepar o mestre. O mestre suavemente colocou dois dedos sobre a mão dele e falou, agora você abriu os portões do inferno. Aí ele soltou a espada, o mestre falou, agora você abriu os portões do paraíso.
Então, de uma forma muito didática, o mestre achou um jeito de dizer para ele que o caminho do paraíso é o caminho do autocontrole da mente, né, da ira, dos impulsos e da mente, e de que o caminho do inferno é se entregar à mente, aos impulsos, à ira e tudo que deriva da nossa mente, do nosso ego, né, que é produzido. Então, também está nesse baralho, desculpa aí a confusão da ordem, eu não contar a história, faz muitos anos que eu não mexo, nem tenho o livro, né, estou olhando aqui na internet, porque o livro ficou aí nas minhas muitas separações de casamento, provavelmente na minha primeira separação ficou esse livro, né, do Osho, né, o Tarô, a carta da mente, mas hoje em dia a gente encontra todas as cartas na internet, e essa eu achei de bom, achei legal falar sobre essa coisa da mente, né? Porque ontem eu estava ouvindo um depoimento, um vídeo de uma amiga, de uma aluna querida, amada, a Gisele, a Chiara, a Gisele de Franca, uma aluna muito querida, uma amiga muito querida, e ela estava contando a história do mão de pedreiro, né? Luva de pedreiro, mão de pedreiro, luva de pedreiro, que resolveu, não teve cabeça para lidar com as obrigações, vai cumprir os compromissos que ele tem, né? Que ele fechou compromissos com o jogador de futsal lá, né? O Pelé do futsal, né? E ele fechou acordos com o cara para uns compromissos ligados à publicidade, ele vai cumprir, mas ele desistiu, resolveu dar uma parada. Segundo amigos, dizem que só por um tempo, que depois ele dá uma refrescada e vai tentar de novo. Também não sei se ele vai achar de novo o caminho para uma evidência, né? Porque no primeiro deu o coqueluche, porque é uma coisa muito inédita, aquela coisa dos gols, aquela coisa que ele fazia num campinho de futebol próximo da casa dele, de vida muito simples, e o tempo que ele ia para a roça, mas depois que ele ficava lá com os gols e aquela coisa toda, né? E agradou as pessoas, mas é o tipo de sucesso de 15 minutos que o Andy Warhol falava, né? E eu não sei se ele vai achar o caminho de novo para poder encontrar o sucesso, mas de qualquer forma o ênfase que ela quis dar é de como a gente lida com os desejos da gente. Ele até em algum momento desejou, né? Não acho que nem ele achava que chegaria a ter a evidência que ele teve, viajar pela Europa, e não sabia nem quanto ganha, mas de viver uma vida muito magnata, né? O acordo aí com esse Pelé do futsal incluía uma casa que foi comprada para ele e tal, no contrato, mas agora ele não está aguentando lidar com a demanda das obrigações e tudo mais, e vai cumprir o restante das coisas que ele acordou, porque está em contrato, e depois já anunciou, e provavelmente no intervalo desses sucessos meio imediatos, meio sorrisal, é possível de que ele não ache o caminho de volta para o sucesso de novo, espero que ache, sei lá. Mas de qualquer forma, o quanto ele não conseguiu lidar, o quanto a mente, né, essa coisa complicada, né, que é o argumento que Krishna usa na Bhagavad Gita. Krishna diz que Bahushaka Anantascha, né, Krishna fala que Arjuna ia ganhar porque Arjuna e os Pandava eram Kurunandana, Ekera Kurunandana. Eles tinham a mente Ekera, Eka, com um foco único, eram muito focados, e uma mente com um foco Eka. E já os primos e os parentes na guerra de Kurukshetra, os que estavam com Duryodhana, né, lutando pela causa de Duryodhana,
eles iam perder porque eles tinham a mente Bahushaka Anantascha, né? Anantas é ilimitado, o Bahu é trepadeira, né? Eles têm a mente como trepadeiras que crescem ilimitadamente, né? Você vai botando água, essas trepadeiras vão crescendo de forma ilimitada, né? Então, quando a pessoa tem a mente Bahushaka Anantascha, essa mente ilimitada, cada hora está um desejo, que essa monomarcata, né? Essa mente de macaco que pula de um galho para o outro, então a pessoa nunca consegue ter shanti, nunca consegue ter paz, né? Nunca consegue. Então essa coisa de ter a mente, né? O Sai Baba propunha que a gente criasse um teto para os nossos desejos, né? A gente tinha que ter um limite, um teto e nunca ultrapassar aquilo, ser disciplinado nesse certo controle mental a partir de um teto dos desejos e não deixar os desejos se arvorarem feito trepadeira. Isso, né, foi o motivo do porquê o exército de Duryodhana, sendo 3 vezes maior do que o exército dos Pandava, perdeu a batalha de Kurukshetra. Essa importante batalha aconteceu há mais de 5.000 anos, aproximadamente 5.000 anos atrás, né? Começo de Kali Yuga. Bom, então é isso. Esse é o segundo programa que é dedicado aqui à mente, né? A refletir sobre a mente, né? Nesse podcast que visa com que eu conte causos, histórias e situações mescladas com histórias. Eu gosto muito desse Osho, do Neo Tarot do Osho, e provavelmente vou recontar e fazer comentários de outras histórias maravilhosas do Osho. Bom, namastê para todos, esse é o nosso segundo podcast. Obrigado pela paciência e para quem chegou até o final, um beijo, um namastê, um abraço carinhoso.